Aqueles que com paciência vão acolhendo a palavra de Deus e vão tentando crescer espiritualmente, vão tentando crescer em fé, em esperança e caridade, que vão com muitas dificuldades, humanamente falando, tentando auscultar a vontade de Deus para a sua vida, nós vamos perceber que Deus, nos últimos tempos, tem tentado valorizar a qualidade espiritual de nossas vidas. Nosso Deus está tentando nos colocar num patamar um pouco mais alto. Nós não podemos nos contentar com os alimentos líquidos, precisamos comer os alimentos sólidos, como a criança que vai crescendo e se adaptando com os alimentos. O Senhor, nos últimos tempos, tem exigido de nós a partir da sua palavra. E hoje não é diferente. Alguns domingos atrás, se não me engano, há 12 domingos atrás, o Senhor falava da dificuldade, quem guarda com mais facilidade na memória, o Senhor falava da dificuldade de um rico entrar no reino dos céus. Lembra? 2 domingos atrás, se não me engano. E hoje o Senhor, na liturgia da palavra, de modo muito pedagógico, vai falando da dificuldade que o homem ainda tem de ficar confiando a sua vida no acúmulo de bens. Se bem que no contexto atual que nós vivemos fica difícil ficar falando de acúmulo de bens, porque é tão difícil acumular qualquer coisa, né? Mas não foquemos a nossa reflexão, a ausculta da palavra de Deus sobre os bens materiais tão somente, mas naquilo que ainda prende o nosso coração de contemplar as maravilhas de Deus com mais facilidade. Lembrando, nós não fomos feitos para esta vida, nós somos feitos para permanecer na presença de Deus. Nós somos feitos para contemplar o que é eterno. Isso é verdade quando nós enchemos o nosso coração, desculpe a palavra, de porcarias. Quando nós vamos, de fato, acumulando bens, acumulando sentimentos que não são tão bons assim, nós vamos sentindo que estamos diminuindo qualitativamente falando. Estamos reduzindo a nossa existência. Estamos diminuindo a nossa capacidade de contemplar a Deus face a face. Lembram? Quando Deus nos criou, nós caminhávamos na presença de Deus. Nós tínhamos esse privilégio de olhar Deus face a face, de não nos envergonhar com as nossas limitações, de nos saber pequenos, de nos saber necessitados da perfeição de Deus para existir. Nós precisamos de Deus para nos sentir plenos. Nós precisamos da eternidade de Deus para nos sentirmos felizes. Quanto mais coisas nós absorvermos deste mundo, quanto coisas mais terrenas nós colocarmos dentro do nosso coração, mais difícil vai ser contemplar as maravilhas de Deus. Essa semana, vou citar um exemplo simples, sem me colocar como exemplo, não sou exemplo de muita coisa, também estamos juntos lutando para sermos melhores, lutando para contemplar as maravilhas de Deus. Mas estávamos tomando, eu e um jovem tomando um suco, e aí o rapaz veio e deixou outro copo, e aí nós tomávamos o suco, e a gente sabe, né, quando a coisa está boa, a coisa acaba rápido, não é verdade? Quando a gente está comendo alguma coisa, exemplo bem simples para a gente poder perceber a nossa capacidade de contemplar o divino. E tomando aquele suco, acabando rápido, e a gente falando assim, poxa, vamos tomar devagar para ver se dura mais tempo, né? A gente sempre faz isso com as coisas gostosas. E aí uma outra pessoa veio e deixou um copo do mesmo suco na nossa mesa. E aí a gente começou a tomar, e o suco não acabava, porque a gente queria o outro copo, né? E aí como é que são as coisas da tentação do inimigo, né? Aquilo que nós, quando a gente está com pouca coisa, as coisas vão acabando, a gente acha que as coisas vão acabando. E quando Deus vai abundando em graça, a gente não percebe, né? A gente não percebe essas coisas, a gente vai sujando a nossa capacidade de ver. Vou citar um outro exemplo para ficar mais claro ainda. Um amigo meu tem um problema na vista. Não sei se vocês conhecem, quando a criança nasce com um problema na córnea, em determinado momento a córnea seca de vez e impede a pessoa de enxergar. Esse meu amigo tem essa dificuldade na córnea e em um determinado momento vai secar de vez e ele não vai conseguir enxergar. Aquilo que nós vamos absorvendo é essa córnea que vai secando, amados irmãos e irmãs. Nós fomos criados, eu repito, para contemplar o que é eterno, para contemplar as maravilhas de Deus. Quando a gente fica desesperado e não consegue saber o que devemos fazer, se a gente vai para a esquerda, se a gente vai para a direita, se a gente segue em frente, se a gente abre mão, se a gente não abre mão, essa é a nossa dificuldade de enxergar as coisas.
essa dificuldade de contemplar aquilo que é essencial. Lembrando do Pequeno Príncipe agora, né? O essencial é invisível aos olhos. Mas para que a gente não erre o compasso, para que a gente não erre o caminho, olhemos para o Evangelho. Aquele homem, a parábola que nosso Senhor contou, né? Inicialmente aquele rapaz que pediu para que Deus dividisse os seus bens, estava preocupado com as coisas do mundo. O Senhor conta uma parábola que nos ajuda a entender o que o Senhor quer para nós. Fala de um homem que acumulava bens e Deus mesmo proporcionou naquele tempo uma colheita mais abundante. E ele não sabia o que deveria fazer com aquela colheita. O coração humano, ainda mesquinho, o que ele decidiu? Construir celeiros ainda maiores, destruir aqueles que ele já tinha e construir ainda maiores para acumular bens. Amados irmãos e irmãs, Deus, rico em misericórdia, generoso nas suas graças, nas suas bênçãos, foi Deus que fez naquele momento, os bens materiais daquele homem multiplicar, mas não para guardar, mas para também ele ser generoso. Repito, nós somos feitos para contemplar as coisas grandiosas, para sermos como Deus é, generoso em doação, generoso em caridade. Então aquele homem deveria repartir os seus bens. Aí você pode dizer agora, mas padre, por que toda essa reflexão? O que nós devemos fazer é nos assemelharmos a Deus. Quantas vezes Deus nos perdoa? Muitas. Quantas vezes Deus renova a nossa vida? Todos os dias. Quantas vezes eu consigo respirar por dia? Você acha que você respira porque você tem 2 pulmões? Não, você respira porque Deus te permite respirar, porque Deus está te permitindo continuar vivo. Olha quantas vezes Deus é rico em misericórdia e generoso em graça para nós. Só que nós não percebemos esses pequenos detalhes porque estamos com os olhos fechados. Muitas vezes com o coração ainda fechado, ansiando os bens terrenos, sem olhar para os bens eternos. Olha quantas vezes Deus se faz generoso para conosco. E nós, como agimos com aquilo que temos? Não somente os bens materiais, mas o nosso tempo, a nossa própria vida doada para o outro. Se eu estou passando por um momento melhor, é porque eu devo servir as pessoas. Eu não estou no tempo de bonança para servir a mim mesmo. Eu estou em tempo de bonança. Aquele homem passou por um tempo de bonança para servir as pessoas. Amados irmãos e irmãs, hoje celebramos o primeiro dia do tríduo de João Paulo II. Nós colocamos no início dessa missa as intenções dessa comunidade, os sonhos de Deus para a nossa comunidade. Deus sonha muita coisa para nós. E não são sonhos pequenos, são sonhos grandiosos. Mas se o nosso coração ainda está fechado, desacreditado, como Deus vai realizar as suas maravilhas em nossas vidas? Como Deus vai proporcionar tudo aquilo que Ele quer para nós? Hoje celebramos o primeiro dia do tríduo de João Paulo II, nessa tentativa, nesse pedido de abrir o nosso coração para que Deus derrame a sua graça em nossas vidas, para que transborde para o outro aquilo que Deus colocou em minha vida. Eu não posso me fechar, eu não posso fechar o meu coração. Eu tenho que abrir o meu coração para que Deus derrame a sua graça e transborde em misericórdia. Amados irmãos e irmãs, por isso celebramos o primeiro dia do tríduo. O Senhor, de fato, tem muitas coisas para oferecer para cada um de nós, mas não celebramos o tríduo, para o dia do santo que eu tenho devoção, tão somente. Não é o dia do seu santo de devoção, é o dia do santo padroeiro da nossa comunidade. Nós queremos que a comunidade cresça em serviço, cresça em amor a Deus. Então, se nós abrimos o nosso coração, Deus não vai derramar simplesmente a sua graça para nós. Deus vai derramar a sua graça para toda a comunidade, para que a comunidade cresça. E não ajuntemos grandes celeiros para guardar tudo para nós, mas ajuntemos graças de Deus para que a nossa comunidade continue servindo a muitos outros. Nós vamos ficar para sempre aqui? Não vamos. Nós passaremos e outras pessoas virão. Se hoje nós não abrimos o nosso coração para os sonhos grandiosos de Deus, o que essas pessoas que virão atrás de nós irão colher? Nada. Então hoje tenhamos a coragem de abrir o nosso coração, de deixar Deus falar. Hoje é o primeiro dia do tríduo. Hoje é o primeiro dia do tríduo.
nós precisamos entender o que Deus quer nos dizer. Nós precisamos entender essa chamada de atenção para cada um de nós. Se até aqui nós chegamos, o que Deus não é capaz de fazer com muito mais. Mas o nosso coração tem que estar aberto, amados irmãos e irmãs. Não podemos prender simplesmente para nós. Não sejamos como aquele homem que simplesmente ajuntou riquezas. Devemos ter um coração aberto, um ouvido pronto, capaz de ouvir as maravilhas de Deus. Em uma das canções que eu ouvia essa semana, dizia: Senhor, dai-me olhos para ver, ouvidos para ouvir, um coração para entender e uma mente para compreender, olhos capazes de enxergar o transcendente, um coração capaz e inclinado para amar como Deus ama e um ouvido sintonizado com aquilo que Deus quer nos dizer. Possamos hoje acolher a graça de Deus e saber o que Ele tem para a nossa comunidade, para que a nossa comunidade seja sinal para este mundo. Essa semana, 2 semanas atrás, se não me engano, algumas pessoas comentavam nas redes sociais, na verdade, que o caju tinha sido esquecido pelo governo, não é verdade? Nas obras de revitalização do povo, não é verdade? Vamos entender então a mensagem de Deus para nós. A mensagem de Deus não está lá nas nuvens, está bem perto de nós. Se o governo esqueceu de nós, se o governo esqueceu do nosso bairro, Deus nunca esqueceu do nosso bairro, muito menos da nossa comunidade de fé. O governo pode não ter planejado nada, muito menos coisas grandiosas para o nosso bairro, mas Deus, em todo tempo, está sonhando com coisas grandiosas. Vai ser pelo governo que Deus vai fazer essas coisas grandiosas para nós? Não. Através do nosso coração generoso diante das maravilhas de Deus. Não estou pregando contra o governo nenhum, não. Eles que façam, eles que se apresentem diante de Deus. Mas as maravilhas de Deus para nós, somos nós os merecedores, somos nós os destinatários. Se nós estamos aqui, é porque viemos receber essas maravilhas. Muitas maravilhas o Senhor já comunicou, mas ainda maiores Ele tem para comunicar. Por isso, abrimos hoje o tríduo de João Paulo II, para dizer a este mundo que muitas coisas o Senhor tem planejado e oferecido para a nossa comunidade. Hoje somos essa quantidade, amanhã seremos muito mais, a comunidade será muito maior, qualitativamente e quantitativamente, porque esperamos no Senhor. Quem fez a promessa foi o Senhor. Não guardamos para nós, guardamos para aqueles que estão vindo. No Senhor confiamos e no Senhor esperamos. Que nós possamos ter essa certeza, que o Senhor tem muitas coisas reservadas para nós. Permaneçamos firmes no Senhor e veremos a sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs,